Ouvintes da Santa Cruz FM, muito bom dia. Estamos girando pela cidade nesta quinta-feira. Eu falo aqui direto do Hospital Universitário na Bezerra. Hoje vamos falar sobre a campanha Dezembro Vermelho, né, que visa o combate à AIDS, né, o HIV. E o hospital vai realizar a programação ao longo desse mês, alusiva a essa data, né, essa campanha tão importante. Estou ao lado da doutora Vanessa Mello, ela que é infectologista aqui do hospital, que vai trazer mais detalhes. Doutora, a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade. Para começar, explica para a gente o que é essa campanha Dezembro Vermelho. Bom dia. Bom dia. Dezembro Vermelho é um mês de lembrança, um mês de conscientização que cabe aos profissionais de saúde lembrarem a população de que o HIV circula, que ainda é uma doença bastante prevalente, que hoje a gente observa falar um pouco menos na mídia, mas a gente precisa relembrar. A gente precisa informar que a população brasileira ainda padece dessa infecção. A gente tem aí uma prevalência em torno de 0,4% da população no Brasil, que gira em torno aí de 920 mil pessoas no Brasil vivendo com HIV. Há novos casos sempre surgindo. Então, para terem uma ideia, em 2022, nós tivemos 38 mil novos casos de HIV no Brasil. E isso é um número que ainda preocupa. E aí, o serviço de saúde precisa orientar a prevenção, precisa orientar as pessoas a fazerem os exames e a tratar. E o Dezembro Vermelho é esse mês. É o mês para a gente levar essa informação à população. Ana Bezerra vai realizar a ação dia 18. É isso? Como é que vai acontecer? Sim, no dia 18, próxima quarta-feira, 18 agora de dezembro, às 8 da manhã, estaremos aguardando vocês. É aberto ao público externo, também profissionais do Ana Bezerra. Nós vamos oferecer testagem para HIV. Essa testagem é um teste rápido, é aquele teste de ponta de dedo, onde dá uma furadinha rápida no dedo, colhe uma gotinha de sangue, a gente libera o resultado na hora. Nós vamos estar distribuindo preservativos. Vamos estar também tirando dúvidas. Algumas pessoas têm algumas dúvidas, querem saber algumas informações que muitas vezes não tiveram oportunidade de perguntar ao infectologista, e nós estaremos lá para esclarecer a população. Doutora, já pegando o gancho nesses esclarecimentos, eu queria que a senhora falasse um pouco da diferença, porque existe o HIV, o vírus e a doença AIDS, não é isso? Qual é a diferença? Existe uma diferença entre a infecção por HIV e a AIDS, né? Todo mundo pergunta isso. E a infecção por HIV é quando você vive com o vírus. Então, você se contamina e você não desenvolve a doença. Quando você passa a desenvolver a doença, ou seja, quando você não descobre a tempo de iniciar o tratamento, aí a gente chama de AIDS, né? E a AIDS já é na fase de doença, ou seja, o paciente já tem muitos sintomas. Então, basicamente essa a diferença. Só pode viver, então, com o HIV. A gente tem muitos pacientes que vivem com HIV e têm uma vida completamente normal. Então, os pacientes fazem o tratamento de forma adequada. Esse medicamento é fornecido pelo SUS. Os pacientes têm qualidade de vida. Esses pacientes conseguem trabalhar, fazer esporte, casar, ter filhos, uma vida social saudável. E aí consegue, sim, ter uma vida longeva. Vamos fazer, então, doutora, o que as pessoas devem ficar atentas, né, para que essa doença, essa infecção não evolua? Para que o paciente não desenvolva a fase AIDS, existe um ponto crucial que o infectologista sempre fala e que eu estou aqui para dividir essa informação com vocês. Fazer o teste. Fazer o teste. Ainda que você não sinta nada, uma vez por ano, quando você tiver a oportunidade de ir ao médico, de ir a um serviço de saúde, sabe aquele check-up que a gente sempre pede ao médico? Eu quero ver como é que estão minhas taxas, né? Sempre fala assim. Então, inclua, pessoal. Converse com o médico. Doutor, você pode incluir um exame de HIV? E aí faz o pacotão. A gente sempre diz o pacote de STs, que é HIV, sífilis, hepatites B e C. E aí, quando você faz isso uma vez por ano, você diminui a chance de evoluir para a AIDS um dia. Porque você faz o diagnóstico a tempo, sabendo que tem infecção, você trata, e aí você nunca vai evoluir para a AIDS. Que é isso que a gente está vendo na população atualmente, graças a Deus.
Então, mas sempre, se tiver com o vírus, tem que estar em tratamento para que não evolua, não é isso? Sim, hoje o tratamento ele é oferecido para todo mundo que vive com HIV. Não existe mais esperar a doença avançar para iniciar o tratamento. Isso é uma coisa do passado. É da época que eu fazia faculdade ainda. A gente esperava as defesas do paciente, como a gente dizia, diminuírem para a gente iniciar o tratamento. Hoje em dia não existe mais isso, porque observou-se que isso é ruim, porque isso traz uma série de doenças outras para o paciente. Portanto, uma vez que o paciente sabe que tem um vírus, ele tem que procurar um serviço de saúde, deve procurar o serviço de saúde o quanto antes e começar o tratamento. O tratamento ele deve ser de imediato. E até então, para sempre. A preservação é o sexo seguro. Sexo seguro, que hoje em dia não está mais restrito ao preservativo, à camisinha. Eu também era da época que existia quase que uma frase assim, um imperativo. Use camisinha, né? Então, a camisinha ela é super importante, porque ela previne não só contra HIV, contra outras infecções, mas ela não é a única forma de prevenção contra o HIV. Existe uma série de outras, que eu acho que é isso que a gente também vai dividir com vocês a próxima quarta-feira. Mas já adianto que existe a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, onde o paciente pode procurar o serviço de saúde após uma relação sexual consentida ou não, ou por violência, por exemplo, ou no acidente biológico, um acidente de trabalho com sangue, fluidos e outras secreções, e fazer um tratamento por 28 dias. Existe a PrEP, que são pessoas que têm exposições frequentes, estão numa situação que a gente chama de vulnerabilidade, estão mais vulneráveis a adquirir o vírus, e essas pessoas podem procurar um serviço de saúde em busca da PrEP, que consiste num medicamento fornecido também pelo SUS, para prevenir o HIV, tratar outras infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque diminui a porta de entrada, diminui aquela feridinha que tem na região íntima. Então, por exemplo, se eu trato uma sífilis, eu fecho logo aquela ferida e eu diminuo a chance de adquirir HIV. Então, tratar outras infecções também é uma forma de prevenir em relação ao HIV. E a gente está aqui também para falar do preservativo, que ele ainda é a melhor forma. Mas saiba que se você não se adapta ao preservativo, se você não se adapta à camisinha, existem outras formas de você se prevenir. Então, quarta-feira, essa ação, toda a população convidada. Toda a população convidada, estamos aqui para acolher vocês, fazer os testes, orientar e tirar as dúvidas. Obrigado, doutora, mais uma vez. Bom dia. Agradeço a doutora Vanessa Mello com essas informações todas para os ouvintes da Rádio Santa Cruz sobre a campanha Dezembro Vermelho e essa ação na próxima quarta-feira aqui no Hospital Ana Bezerra para toda a população. Voltamos aos estúdios.